Olha só, de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só até aqui hoje. Vamos meditar, vamos pedir a direção de Deus. Senhor, que palavras maravilhosas, altíssimas, mas também profundas. E nós precisamos que Tu nos auxilies neste momento de meditação. Rogamos, fala conosco. Desvenda os olhos, destapa os ouvidos, para que ouçamos e creiamos na Tua santa e bendita palavra. Rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos então no capítulo 8 e veremos aqui no capítulo 8, se Deus permitir, nos próximos cultos, meditações, como o apóstolo Paulo descreve a ação do Espírito Santo na vida do cristão, o seu papel na santificação da igreja, né? Então, é a igreja presbiteriana falando do Espírito Santo. Isso é bom, né? Dizem que nós não cremos, né? O Espírito Santo de Deus é, assim, o principal evento, depois da vinda de Cristo, de importância para a igreja. Porquanto é o próprio Deus. Os três são um só. Um com o Pai, um com o Filho e um com o Espírito. E este o Senhor também enviou. O Senhor Jesus também o enviou para uma obra excelente, extraordinária, maravilhosa. E nesses 4 versículos iniciais, ele faz um link, o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito, faz um link de percepção de mudança, para que nós façamos uma comparação. Fique atento, é uma comparação que ele está fazendo com o que vimos no capítulo 7, do estado em que estávamos para o estado atual. Agora sim, agora a gente pode ali, vestir a camisa e fazer essas declarações também, né? Porque no capítulo 7, nós alertamos aos irmãos que nós não devemos assumir aquele personagem na primeira pessoa. Aquilo lá é o velho homem. O mal que eu não quero, isso eu faço, mas o bem que desejo não consigo. Não é o estado atual que nós estamos, não. Isso era coisa lá atrás. Então, aqui no capítulo 8, que ele vai falar de como o Espírito Santo nos santifica, ele começa fazendo esse contraste, nos chamando a atenção, como o Espírito Santo inicia o processo de santificação. Estávamos debaixo da lei do pecado da morte, da lei de Deus, os mandamentos, né? Como isso nos conduzia à morte, e então passamos ao estado atual. Agora sim, no capítulo 8, o estado atual sob uma nova lei. Olha só, já tinha reparado isso? Que aqui nós estamos agora sob uma nova lei. Diz então a palavra de Deus que é a lei do Espírito de vida. Para tanto,
ele faz 4 declarações preciosas, importantes, maravilhosas para nós. É a obra que Deus faz em nós. E este é o tema da nossa mensagem. Qual seja? Declarações a respeito da lei do Espírito de vida. Declarações a respeito da lei do Espírito de vida. Ele vai fazer 4 declarações, são esses os pontos do nosso sermão, fiquemos atentos, portanto. A primeira declaração sobre a lei do Espírito de vida, uma declaração maravilhosa. Já não há condenação para aqueles que estão unidos a Cristo. Se você olhar aqui, você memoriza melhor, mais facilmente, né? Já não há, vamos repetir, condenação para aqueles que estão unidos a Cristo. Muito bem, começa ele dizendo o seguinte: agora, pois, aí está a deixa, aí está o link com o capítulo anterior, daquele homem que foi trazido pelo apóstolo Paulo como um exemplo, uma personagem do estado em que estávamos. Agora, pois, quer dizer, depois disto, depois daquele estado agonizante, eu não conseguia cumprir a lei. O pecado imprimia em mim uma lei. Eu não conseguia deixar de pecar, nem cumprir a lei, nem se santificar para me livrar da morte imposta pelo próprio Deus, através do mandamento. Atravessamos, então, uma fronteira do tempo. Atravessamos, aqui está o contraste, aquele homem do versículo 24 do capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará da morte, desta morte? Ou seja, quem me livrará desta condenação? Não há saída, não há o que fazer, não há como escapar. Essa é a situação. E aí, graças a Deus, versículo 25 do capítulo 7, graças a Deus por Cristo Jesus. Isto é, agora rompe-se uma fronteira do tempo, graças a Deus que chegou o tempo, agora pois, graças a Deus um novo momento, a promessa se cumpriu, chegou a plenitude dos tempos, e Deus enviou o seu Filho. Se eu estava angustiado, porque não conseguia cumprir a lei de Deus, servindo a lei do pecado, e por isso mesmo estava condenado, agora, pois, um novo tempo chegou, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Bendito seja o Senhor. É uma declaração fortíssima, maravilhosa. Para quem gosta de dar glória a Deus, essa era uma boa oportunidade, hein? Glória a Deus por isso. Já não há condenação. Já não há condenação, há um novo tempo. Já não há mais condenação, ainda que a nossa mente não alcance o tamanho dessa bênção. Mas o Senhor já nos deu. Já não há condenação, ainda que o nosso coração não se nos perdoe, porque às vezes cometemos coisas, falhas, pecados tão terríveis, tão horrendos, que nem nós mesmos conseguimos nos perdoar. O coração parece que não entende o que Jesus fez, não entende o que o Espírito Santo fez, não entende o plano do Deus Pai Todo-Poderoso, e o coração fica cobrando. Ele mesmo, o meu próprio coração, como é que pode, rapaz?
Como é que você fez isso? Ainda que o meu coração não me perdoe, a palavra de Deus diz que o seu amor, o amor de Deus, é maior do que o nosso coração. Este amor que perdoa, que nos abençoa. Ainda que Satanás, o inimigo das nossas almas, queira nos enganar, ainda que ele insista em nos acusar, e aí o coração às vezes dá ouvidos para ele, a palavra de Deus está nos dizendo categoricamente: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia, de novo. Mas para quem é que não há condenação? Para aqueles que estão em Cristo. O que isso significa? Significa que há esta união mística entre o que crê e o Cristo. Aquele que crê em Cristo como Filho de Deus está unido a Ele na sua morte e também na sua ressurreição. Portanto, fiquemos agora, neste primeiro momento, apegando-se apenas a essa declaração. Espera aí, é por partes. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Chegou o tempo de ser libertos da condenação, porquanto Jesus sofreu a condenação em nosso lugar. Aleluia, bendito seja. A segunda declaração importante, maravilhosa, graciosa, que o apóstolo Paulo faz, cheio do Espírito Santo, portanto, dirigido por ele, é que há uma nova lei que nos livra da condenação. Porque, versículo 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, nós estamos vendo aqui pelo menos duas leis. Aqui o apóstolo Paulo unificou a lei do pecado e a lei de Deus que condena o pecador. Né? Então ele uniu aqui a lei do pecado e da morte, porque o pecado nos leva a quebrar a lei que nos condena à morte. Mas como vimos, né? Como vimos na semana passada, o pecado é que é mau. É ele que nos condena. A lei é pura, boa e santa, mas está dada a ordem, como veremos daqui a pouquinho. Então, essa declaração é uma expansão da primeira. Agora ele vai dizer que há uma razão para esta libertação da condenação. Qual é a razão? É que uma nova lei foi criada, a lei do Espírito da vida. Espírito da vida é o nome que o apóstolo Paulo está usando aqui para o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dá vida, quem dá luz. O Espírito Santo é quem ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Ele é o Espírito da vida. Então, há uma nova lei que liberta. O Espírito da vida é o nome que Deus deu ao seu Espírito. E há uma nova lei chamada Lei do Espírito da Vida. Poderia dizer Lei do Espírito Santo. Né? Então, a lei do Espírito da vida é em virtude da função que está se destacando neste momento, neste trecho da Escritura. A lei aqui é apenas um princípio, uma regra, não está se referindo à lei dos 10 mandamentos, mas uma determinação que é dada por Deus. Nós vemos que neste versículo há então duas regras gerais, universais, para todos os habitantes da terra de todos os tempos, desde Adão. Há uma lei do pecado e da morte, que seria a primeira lei. A primeira lei que dizia assim: toda alma que pecar
essa morrerá. Em outro lugar, aqui mesmo em Romanos, como já vimos, o salário do pecado é a morte. Está estabelecido esta ordem, esta regra. Quem quebrar a lei do Senhor sofrerá a morte física e espiritual eternamente. Mas todos quebraram, todos pecaram, e estão todos condenados. Ele estabelece agora a segunda lei, a segunda regra, a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que diz esta lei? Diz que, mediante a vida e morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo aplica em nós os méritos de Cristo, a sua santidade, o seu sofrimento vicário, o castigo, a morte de Cristo e o poder da vida eterna são aplicados a nós, a saber, os que creem no seu nome, que creem na sua obra, que creem que Ele é o Filho de Deus, que encarnou-se, que veio até nós e morreu por nós, pelos nossos pecados. Esta é a declaração, a regra nova. Basta crer. Crer que Jesus já foi punido no teu lugar. A lei do Espírito de Deus me liberta do poder da primeira lei, da primeira regra. Quem quebrar um só ponto da lei está morto. Eternamente, física e espiritualmente. Vão sofrer o dano da morte eterna, a saber, a segunda morte, a saber, o lago de fogo, o inferno, o Geena. Morrerão separados de Deus para sempre. Este é um castigo eterno. Aqueles que são de Deus receberão a vida eterna, a reconciliação, a paz com Deus. Isso aconteceu, é algo já feito, já realizado, já concreto, cerca de 2000 anos atrás, como vimos aqui no ponto anterior, na plenitude dos tempos. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. E o Espírito Santo, então, aplicou esta obra de Jesus à nossa vida hoje, 2000 anos depois. Porque o Senhor nos separou e nos escolheu, nos elegeu desde antes da fundação do mundo. A sua graça, o seu Espírito, o seu poder nos alcançou com o Evangelho da salvação. A lei do Espírito de vida é porque Ele nos dá vida, para que ouçamos a respeito desta nova lei e, ouvindo, creiamos. A lei do Espírito, a nova regra é estabelecida. Terceira declaração importante: não há impossíveis para Deus, até mesmo na sua lei. Então vejam só, rapaz, tem hora que a gente é tão ousado. Lendo uma vez aqui o livro de Romanos, logo chegaremos lá, capítulo 9. O Senhor Deus é muito rico em misericórdia, em graça. Me atraiu para a leitura, eu estava aqui lendo. Aí ele dizia coisas profundas demais que eu não podia entender ainda naquele momento. Sabe o que foi que eu disse? Porque não entendia. O arrogante, o imbecil. Eu sei lá quantos adjetivos a gente pode ficar aqui meia hora falando do sujeito que se propõe a fazer isto, falando com o próprio Deus. Peguei ele na sua própria palavra. Quem pode falar assim com Deus? Né? Porque não tinha o entendimento, não alcançava ainda. Mas Deus
que é rica em misericórdia, com esse mesmo texto, com essa mesma arrogância, com este poder do Espírito Santo, fez o que é impossível. Ele mesmo, com estas minhas próprias palavras, me converteu, me convenceu, me abriu os olhos, me deu vida, trouxe luz. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Menos. Quem é você para falar assim com Deus, em outras palavras? Né? E ali ele me levou a prostrar-me aos seus pés. Acostumado a bater boca com a mamãe, com o papai, com o chefe no trabalho, com professores. Estou falando aqui só os top, né? Sem falar nos colegas, nos amigos, nos irmãos, batendo boca, achando cheio de razão. Um morto, sem saber, sem entender, sem compreender as coisas excelentes. Então a palavra de Deus diz que o Senhor fez aquilo que era impossível à lei. Mas quem foi que deu a lei? Foi Ele mesmo. Ele pode ser pego na própria palavra dele? É lógico que não. A lei, como o apóstolo Paulo está dizendo, era impossível a lei salvar pecadores. Por quê? Porque ninguém pode cumprir a lei na íntegra. Quem viver pela lei, responderá pela lei inteira. Quebrou um só mandamento, quebrou a lei. Pode salvar alguém, então? Haja vista que todos pecaram, nem que seja um só, e eu duvido que tenha alguém que pecou um só. Será que tem? Nem num dia. Você pegar os pecados de um dia, é tanta variedade e o número é tão grande, já está enquadrado. A lei não consegue salvar ninguém, diz a palavra no versículo 3, porquanto estava enferma pela carne. O que quer dizer esse enferma? A lei do Senhor, enferma. Como que contagiada, enfraquecida, ou seja, sem o poder, né? A lei, a palavra do Senhor é vida, mas sem o poder de dar vida em si. Ela estava enfraquecida, não por ela, mas pela carne, pela natureza pecaminosa, pela tendência do homem em seu estado de rebelião com Deus. Então, era impossível que a lei salvasse alguém, porque estava enferma pela carne. Isso, ou seja, isto que era impossível para a lei, fez Deus. Deus fez o que era impossível para a sua própria lei. Deus enviou o seu próprio filho, e é uma ênfase aqui própria, não foi o teu, não foi o teu. Só para a gente entender melhor a ênfase. Quando o apóstolo Pedro estava ali pertinho do Senhor Jesus e para o Calvário, e o Senhor estava ali ministrando a eles, dizendo que um deles haveria de traí-lo. Mas quem é? Mas quem é? Aí, Pedrão, Pedrão, fique quieto, homem. Pedro se levanta. Senhor, eu darei por ti até a minha vida. Eu não sei se tinha esse ar de ironia ou de riso. A verdade é que Jesus diz para ele: você vai dar por mim a tua vida? Eu vim para dar a vida por vocês. Não é você que dá a vida por mim.
O Senhor me enviou com esta missão. Eu sou o Cristo. Está tudo implícito nessa ideia. Pedrão cheio de si, se achando. Jesus disse: ainda hoje, antes do dia amanhecer, tu vais me negar 3 vezes. Este é o homem que diz que vai dar a vida por mim. Eu não. Eu sei que chegou a minha hora, que eu estou indo para aquilo que o Pai me chamou para exercer e para fazer. Veio enviado por Deus Pai para cumprir a lei. Então diz aqui a palavra de Deus: enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Termozinho também complicado, né? Jesus enviado em semelhança, mas a palavra-chave aqui é semelhança. Quer dizer, o próprio Deus, o Filho de Deus, desce da sua glória e se encarnou verdadeiramente. Ele assumiu a nossa forma, vestiu a mesma pele que nós, sentindo as mesmas dores e fraquezas, angústias, e sendo tentado, não pecou, não caiu em tentação. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo: ele foi feito semelhante a nós, não igual, porque todos nós pecamos. E se Adão, como nosso primeiro representante, foi criado à imagem e semelhança de Deus, sem pecado, santo, também Jesus, uma forma, Adão era um tipo de Cristo como representante. Cristo é feito, então, semelhante a nós, ao nosso primeiro representante, enviado sem pecado, todavia não pecou como fez o primeiro. Nisto é a semelhança de carne pecaminosa, mas não igual, porque não pecou no tocante ao pecado. Jesus se encarnou, um ente santo, tal qual Adão, para ser nosso representante, mas não pecou, não se achou nele falta alguma. Com efeito, ainda no versículo 3, condenou Deus na carne o pecado. Agora, usando uma linguagem lá de Hebreus, convinha, era importante que nós tivéssemos um representante legítimo, de carne e osso. Por isso ele se fez carne e osso. Ele se encarnou para ser legal o representante. Legal no sentido de, na lei, no julgamento, no juízo. Algum homem pagou o preço? Jesus se fez homem. Um homem, um Deus encarnado. Deus, homem. Totalmente Deus, totalmente homem. E era mistério importantíssimo que tivéssemos esse representante legítimo para nos substituir. Assim a lei ganhou outra vez o seu vigor. Não está mais enferma, mas a sua justiça foi satisfeita. Deus não se contradisse. Ele fez uma lei perfeita, mas um homem a cumpriu na íntegra e nos representou, fazendo oferta pelo pecado. Ele ofertou-se a si mesmo como punição, aplacando a ira de Deus, satisfazendo-lhe as exigências da lei que ele mesmo criou. Portanto, fez aquilo que era impossível para a lei, cumprindo a lei e restaurando a lei. Assim, essa declaração é maravilhosa. Não há impossíveis para Deus,
até mesmo no que diz respeito à sua lei. Quarta declaração: o preceito da lei se cumpriu em nós. Então, se nós temos agora um representante legítimo, o preceito da lei, aqui o preceito da lei é a demanda, a exigência da lei. O que Deus queria quando instituiu a lei? O que Ele requer? Toda a lei foi escrita para expressar a santidade de Deus. Expressar também a sua justiça, o caráter de bondade, de santidade e ira de Deus. Ele preenche tudo isto ao determinar a lei, o preceito, ao exigir que se cumpra isto pela lei, pela qual a bondade e ira, e também a sua exclusividade. Na lei revela-se a exclusividade de Deus. Não há outro Deus. Aí, tem uns salmos que são até benevolentes, né? Não há outro Deus como o nosso. Mas nem parecido, mas nem... Não há outro Deus. Simplesmente. Agora, os homens criam deuses segundo o seu coração. Os ídolos do seu coração. Alguém ou algo ou imagens que são postas acima de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando lhe atribui deidade, revela a sua ignorância, estutícia. Português bem claro, a sua burrice. Um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, um pedaço de, seja de prata ou de ouro, que não fala, não vê, não ouve, não anda, não é Deus. Há só um Deus e Senhor. E este é o nosso único e suficiente Salvador. A lei mostra a sua exclusividade, apontando para a necessidade de que o Senhor Jesus viesse, o Messias. E também aponta para o seu amor e a sua justiça, porque para muitos, Deus é apenas amor. Né? Alguém fica surpreso quando diz, então Deus não é amor? Não, Ele é amor, mas também é justiça. É justiça. A lei expressa o seu amor para que o amemos e lhe obedeçamos. Este é o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a exigência da lei se cumpre plenamente, integralmente, na vida e obra e morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em sua santidade e obediência, ela se cumpre e também se cumpre em nós. Esta é a quarta declaração maravilhosa. A lei, o preceito da lei, o que ela exige, o que ela requer, se cumpre em Cristo e em nós. Aí o texto abaixo vem fazer esta conclusão da mensagem, que é tirado, emana do próprio texto. Nós, aqui, quem é esse nós? Nós somos aqueles que estão em Cristo, que ele disse no começo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós somos aqueles que estão em Cristo, para os quais não há mais condenação, porque foram libertos
pela lei do Espírito da vida. Quando Deus fez o que era impossível, cumprindo todo o preceito da lei em nós. Então, Paulo está falando do que Deus fez pelo homem, e não do que o homem fez ainda. Nós vamos ver daqui para frente o que Deus continua fazendo através do Espírito Santo em nós e, portanto, através de nós. Nesses 4 versículos, introdutoriamente, ele apenas disse o que Deus já fez por nós, já agiu em nosso favor, para que nós tenhamos vida no Senhor Jesus Cristo. Então, nós que não andamos na carne, mas no Espírito, nós que fomos perdoados e recebidos por Deus e justificados em Cristo, já não há mais condenação. De modo que o preceito da lei revela um Deus santo e justo, pune com justiça aqueles que desobedeceram à santa lei de Deus e salva graciosamente aqueles que creem em Jesus Cristo, cuja justiça foi aplicada a nós pelo Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Que podemos então fazer? Que devemos fazer a partir destes ensinos da palavra de Deus? Primeira coisa que nós podemos pensar é ter paz. É ter paz. A primeira declaração traz absolutamente paz aos nossos corações. Já não há condenação. Nós temos paz com Deus. Podemos andar tranquilos, de cabeça erguida. O Senhor já pagou o preço, já não devemos mais nada. Basta-nos então crer e recebermos esta salvação, esta condenação foi paga. Há uma paz então que excede todo entendimento. Eu não consigo explicar. O dia em que o Espírito Santo aplicou em mim a obra vicária de Jesus. Não dá para explicar. É algo maravilhoso. A paz. Interessante. Quando o Senhor me levou aos seus pés, eu estava com 1 milhão de problemas. Um turbilhão. A vida de cabeça para baixo. Mas quando o Espírito Santo me tocou e aplicou esta obra de Cristo em mim, uma alegria indizível, rios de água viva fluíam do meu interior. É o poder do Espírito Santo. É bênção, é maravilhoso. De modo que se você está nesse turbilhão, como o homem lá do capítulo 7, não consegue não pecar, não consegue obedecer a palavra, está condenado. Ai, meu Deus, e agora? Graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus também pelo Espírito Santo que aplica esta lei, esta determinação do Pai. É Ele quem nos abre o entendimento, quem nos convence do pecado e do juízo. Quando a gente chega a esse ponto de reconhecer que em si mesmo não há saída, não há possibilidade, em completa angústia, a palavra de esperança é um ótimo momento para entregar-se ao Senhor. É Ele que está trabalhando. É Ele que está dizendo, agora eu vou fazer do meu jeito. Fica calmo. Fica na sua. Menos. Preciso que nós entreguemos a Ele a nossa vida, a rédea.
Senhor, conduz, eu só fiz bobagem até aqui. Conduz minha vida. Conduz o meu caminho. Faz a direção. E o Senhor aplica o Espírito Santo em nossas vidas. Quem me livrará desta condenação? Este, então, é o ponto ideal para ouvir o Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo e ter esta paz. É água na fervura. Aquela água que está borbulhando, quando você põe água fria que acalma, é água na fervura, é o descanso para a alma, é o fim da busca, é o preenchimento do ser, do vazio. Entregue ainda hoje a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. O único que foi enviado por Deus com este fim, com este objetivo, com esta meta. O único que pode trazer salvação. Bendito seja o nosso Senhor. Nós vamos agora para um momento de Santa Ceia. Eu quero convidar os presbíteros que vêm à frente.